A paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração e na sua vida. Você sabia que Deus sempre, na sua promessa que fez o povo de Israel, tirou lá do Egito, passando lá na mão de Faraó, 430 anos, Deus tirou para colocar no lugar melhor e ele começou a murmurar contra Deus, o próprio israelita? A palavra de Deus fala sobre isso aí. Deus tirou ele com o braço forte, dando uma solução para um descanso melhor. Mas nós encontramos que lá no Êxodo, no capítulo 15 e o versículo 22, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saiu ao deserto do sul. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Foi onde começou a sua murmuração. Sabemos que o povo ele poderia agradecer a Deus só ter saído do Egito. Ele poderia agradecer o nome do próprio Deus que libertou ele. Mas, porque estava faltando água no deserto, começou a murmurar contra o próprio Deus. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? A preocupação que Moisés tinha com o povo era grande, mas o povo não estava reconhecendo que Deus estava ali exatamente para lhe ajudar a sair da situação. E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o lenho que lançou nas águas, e as águas tornou-se doce, e ali deu o estatuto, uma ordenança, e ali os provou. Deus deu água para ele no meio da murmuração. Deus nunca aceitou a murmuração, porque a murmuração ela traz prejuízo na vida espiritual. Você pode ver que esse povo, encontramos na palavra de Deus, que mais por 10 vezes murmuraram contra Deus. E a Bíblia nos fala que alguns não chegaram, não alguns, quase tudo não chegaram em Canaã, exatamente por causa da sua murmuração. A murmuração traz prejuízo na vida de qualquer pessoa. Deus dá dormida, Deus dá emprego, dá tudo na mão. Deus dá saúde e a pessoa murmura contra Deus. A palavra de Deus nos fala que a murmuração traz no coração um grande prejuízo na vida espiritual. Nós encontramos que lá em Número 14 e o versículo 22, você pode ver que esse povo, por 10 vezes, murmuraram contra o próprio Deus. A palavra de Deus fala que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram-se estar 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Tentaram a Deus por 10 vezes na murmuração. Desobedeceram por 10 vezes e não ouviram a voz de Deus. E você acha que hoje existe realmente pessoas dessa natureza, coração endurecido, Deus falando para a própria pessoa e a pessoa não quer nem saber se é Deus que está falando. Exatamente isso está aí, que no deserto, Deus, a provisão de Deus, de aquecimento, Deus, nós encontramos que deu ali a nuvem durante o dia, quando a temperatura no deserto chegava-se muito quente, a 50 graus, Deus mandou a nuvem para ajudar eles. Deus de noite mudou coluna de fogo. Quando a temperatura caía a 0, Deus mandava ali coluna de fogo para o povo de Israel ser aquecido. Esse é que é Deus. Mas o povo murmurava contra o próprio Deus. A palavra de Deus nos fala nesse momento que exatamente você encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, o versículo 21, ele diz essa palavra: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para caminhar-se de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, palavra que traz no teu coração que Deus, ele sempre cuida de você. Embora que nós sabemos das falhas como existe, as fraquezas, mas Deus, ele cuida. A
palavra do Senhor Jesus falando diretamente no seu coração neste momento. Se Deus tirou você lá do Egito, onde você estava? Sem direção, sem saber para onde é que ia. Colocou você no lugar bom, lugar que você tem tudo na sua mão. A viver você tem sua casa, ou a ver não tem a casa, mas tem seu alimento, seu emprego, certo? Você tem Deus que cuidar de você, tem aquecido de bênção a sua casa. Agradeça a Deus pela vitória, pela grande oportunidade que Deus tem lhe concedido. Que essa palavra no teu coração possa aquecer a tua alma. Que muito povo ali na murmuração não chegaram a entrar em Canaã, porque murmuraram contra Deus. E a murmuração é um pecado igual a qualquer pecado que você possa imaginar. Não agradecer a Deus pelos benefícios. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e com toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença. Tenha presente nesse momento, Deus, a tua graça e a bênção nessa família, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que tanta murmuração existiu no deserto. Muitos morreram, não chegaram a entrar em Canaã, Senhor. Mas suprisse a necessidade e tirasse um braço forte. E nos ajuda nesses últimos dias, que nós podemos agradecer pelas grandes bênçãos e vitórias que nós temos alcançado de tua parte, Senhor. Muitas pessoas que aí estão agradecendo pelo milagre. Em teu nome, eu te peço agora para sempre. Amém e amém. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém.